Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Antropoceno, o podcast de antropologia e ciências humanas em geral. E nesse episódio nós vamos falar sobre o antropólogo haitiano Michel Cruiot. Nesse episódio nós vamos falar sobre a obra dele mais importante, chamada O Silenciando o Passado, que é uma obra extremamente importante para as ciências humanas em geral, mas ela fala, entre tudo, sobre o silenciamento da história e como as classes dominantes dominam a história e dominam o pensamento de uma época. Então, vamos lá que é muito interessante essa obra e também o autor. Então, vamos lá. Então, vamos começar com uma breve biografia do Cruiot. Então, ele foi um antropólogo, ele também foi um historiador e também um acadêmico haitiano. Ele é reconhecido principalmente pelas contribuições dele sobre poder, sobre história e também sobre cultura. Ele foi nascido em Porto Príncipe, no Haiti, a capital do Haiti, e o Cruiot ele vai nascer, então, vai crescer num ambiente intelectual. Ele vai ser filho, então, de uma família de escritores e educadores. O pai dele, chamado Ernst Cruiot, foi um historiador e jurista, e o seu irmão Lionel Cruiot é também um renomado escritor haitiano. Então, o Cruiot ele vai estudar na Universidade Estadual do Haiti e posteriormente ele vai se mudar também para os Estados Unidos, onde ele vai ter o doutorado dele em antropologia na Universidade Johns Hopkins. Então ele vai lecionar em várias instituições, incluindo a Universidade de Chicago e também a Universidade da cidade de Nova York. Então, a obra inteira do Cruiot vai ser marcada por uma abordagem interdisciplinar. Ele vai tentar combinar nas suas obras antropologia, história e também teoria social. Ele vai explorar diversos temas como colonialismo, escravidão, revolução e também produção do conhecimento e também produção da história. Então, também, além de Silenciando o Passado, que vai ser a obra abordada hoje, o Cruiot ele é autor de outras obras também, como Haiti, o Estado contra a Nação, de 1990. Nessa obra ele analisa a formação do Estado haitiano e também as contradições inerentes nesse Estado. A sua trajetória intelectual então vai ser profundamente influenciada e também marcada por sua experiência como haitiano e também pelo compromisso dele em desvelar as estruturas de poder que vão moldar as narrativas históricas e sociais da produção científica. Bom, então vamos lá. O que é então o livro Silenciando o Passado, a obra do Cruiot? Bom, ela é uma obra bem fundamental para a gente conseguir entender como que a história em si é construída. Quem vai contar essa história e quais vão ser as vozes que vão ser silenciadas nesse processo. A história é um processo longo, é um processo gigantesco que envolve diversos atores. E nunca vai ser possível que todos os atores tenham vozes nessa história. Então, o Cruiot ele faz essa pergunta: quem são as vozes silenciadas nesse processo de contar a história, no processo histórico que chega para a gente, que chega para os cientistas, que chegam para os estudantes? Então, o Cruiot ele vai convidar a gente a refletir sobre como o poder vai influenciar a narrativa histórica e também ele vai destacar que a história não vai ser apenas um registro do passado, mas sim sempre uma construção ativa. Ela é cheia de escolhas, ela é cheia de omissões também. E como ele vai dizer, o passado nunca é apenas o passado. Ele é sempre um passado construído, selecionado e moldado por aqueles que têm o poder de narrar. Então, no começo da obra, já começa a ideia de que a história não é um relato objetivo ou um relato neutro, mas sempre vai ser uma construção ativa e ela vai sempre ser moldada por relações de poder. O Cruiot então ele vai argumentar que a história é produzida em diferentes níveis, desde a seleção dos eventos que vão ser registrados até a interpretação desses eventos. Então, cada qual é escolhido subjetivamente pelas pessoas ou pela pessoa que tem o poder de narrar. É isso que ele está querendo dizer. Então, essa construção nunca vai ocorrer de uma forma aleatória. Ela vai ser sempre influenciada por interesses políticos, sempre por interesses econômicos e também sempre por interesses sociais. Então, vamos dar um exemplo. O Cruiot ele vai destacar então a Revolução Haitiana, que é um dos eventos mais significativos da história moderna. Foi a primeira revolução negra da história. E essa revolução, ela foi sistematicamente silenciada ou também minimizada sempre nas narrativas ocidentais. Então isso vai ocorrer porque a revolução ela vai desafiar as noções de superioridade racial e colonial que sustentavam o poder europeu naquela época. E a partir disso a gente
não tem tanta ideia dessa revolução. A gente não vê muitos estudos por aí, ela nem sempre é divulgada. Então é por isso, porque ela desafiava as noções da época, ela desafiava uma época, ela desafiava o poder daquela época. Então é por isso que ele dá esse exemplo. Na obra também, o Crowe identifica 4 momentos em que o silenciamento ocorre na produção histórica. Então, o primeiro silenciamento é o momento da criação dos fatos. Então ele explica que nem todos os eventos eles são registrados ou considerados dignos de nota. Por exemplo, as experiências dos escravizados durante o período colonial foram frequentemente ignoradas ou minimizadas. Então, houve resistências, houve experiências dos escravizados durante o período colonial. Eles não eram agentes passivos que só aceitavam a exploração deles. Então, era um fato, só que esses eventos não são registrados, não são considerados dignos de nota. Tem um segundo momento também que ele diz que é o momento da coleta de arquivos. Então é mais ou menos a seleção do que será preservado nos arquivos históricos. Ela sempre vai ser influenciada por relações de poder. O Crowe vai afirmar, entre aspas, que os arquivos são, antes de tudo, um ato de poder. Eles determinam o que será lembrado e o que será esquecido. Agora, no terceiro momento, que é o da narrativa histórica, sempre a interpretação dos fatos é influenciada pelas perspectivas e interesses dos historiadores, principalmente europeus. Por exemplo, a Revolução Haitiana ela sempre foi retratada como um evento caótico, como um evento violento, como um movimento animalesco, um movimento de rebelião dos escravizados, mas em vez, sempre em contraponto à Revolução Francesa, que eles dizem que foi um movimento organizado pela liberdade, pela justiça. Então, meio que eles tentam animalizar, eles tentam meio que falar que foi violento a Revolução Haitiana, mas quando é uma revolução, por exemplo, burguesa, eles dizem que foi por... Eles dizem, né, que foi por questões de liberdade, de igualdade, fraternidade, e eles não conseguem reconhecer esse mesmo valor que reconhecem em outras revoluções para a Revolução Haitiana, porque ela, repito novamente, desafiava o poder da época. Então, o quarto momento é o momento da recepção. Então, seria a forma como que o público recebe e interpreta a história também vai ser influenciada por preconceitos e estereótipos. Preconceitos e estereótipos que são coisas da sociedade. Então, as relações de poder moldam a ideia de preconceitos e estereótipos que a sociedade vai ter, então isso faz com que haja algum silenciamento, também a forma como o público vai receber e vai interpretar determinado processo histórico. Bom, o Crowe então vai enfatizar que o poder não é apenas uma força externa que vai influenciar a história, mas ele está embutido em todos os aspectos da produção histórica. Ele vai argumentar então que o poder ele vai sempre determinar quem tem o direito de narrar essa história e também quais vozes vão ser silenciadas. Por exemplo, ele vai analisar como que as narrativas coloniais sempre retratam os povos colonizados como passivos, como inferiores, como animalescos, enquanto isso, os colonizadores sempre vão ser retratados como agentes ativos e civilizadores. Então, uma dessas principais teses do Crowe vai ser a crítica ao universalismo histórico. Essa é a ideia de que existe uma única narrativa histórica válida, que essa é a narrativa histórica que todo mundo tem que estudar essa narrativa histórica. Então, ele vai argumentar então que esse universalismo histórico sempre vai excluir as experiências e perspectivas dos povos não europeus. Por exemplo, ele vai analisar como que a Revolução Francesa é frequentemente retratada como um evento universal, como a gente tinha falado, enquanto a Revolução Haitiana é sempre vista como um evento local, como um evento marginal, como algo fora da curva. Agora, o Crowe ele apresenta uma ideia que é muito importante para a sua obra, que é o conceito de excepcionalismo. Então, o que é o excepcionalismo? O excepcionalismo é a ideia de que certos eventos, povos ou nações, eles são únicos, eles são incomparáveis e muitas vezes até superiores aos outros. Então, essa noção, o Crowe diz, tem sido usada ao longo da história para sempre justificar dominações coloniais, imperialismos e até as desigualdades sociais. Então, vamos dar um exemplo.
O excepcionalismo europeu, então, frequentemente ele vai retratar a Europa como o centro da civilização e também do progresso, enquanto outras regiões vão ser vistas como atrasadas ou até inferiores. O Crowell, então, ele vai criticar essa visão. Ele vai argumentar, então, que o excepcionalismo é uma construção histórica que serve para sempre manter as estruturas de poder. Então, ele vai mostrar como que essa ideia é usada também para silenciar as vozes e também experiências que não se encaixam na narrativa dominante. O Crowell ainda também vai dar como exemplo a Revolução Haitiana. A obra Silenciando o Passado é muito sobre a Revolução Haitiana. Ele dá muito sobre o exemplo da Revolução Haitiana. Então, vamos lá. Ele vai falar então que o excepcionalismo aparece na Revolução Haitiana também pela historiografia ocidental. Então ele vai dizer que a Revolução Haitiana foi o único levante escravizado bem-sucedido que resultou na criação de um Estado independente, que é o Haiti. Beleza. Só que, no entanto, em vez de ser celebrada como um marco na luta pela liberdade e pela igualdade, a Revolução foi frequentemente retratada como um evento excepcional, um evento que foi algo tão incomum e tão único que não pode ser comparado a nenhuma outra revolução, como a francesa ou a americana. O Crowell então ele vai argumentar que essa narrativa de excepcionalismo vai sempre servir para minimizar a importância da Revolução Haitiana e também silenciar o seu impacto global. Ele vai escrever então, entre aspas, a Revolução Haitiana foi inconcebível para muitos na época e continua a ser um evento difícil de encaixar nas narrativas tradicionais da história ocidental. Então, ao retratar a Revolução como excepcional, os historiadores ocidentais eles vão sempre tentar evitar reconhecer que ela desafiava diretamente as noções de superioridade racial e colonial que sustentam o poder europeu. Em vez de ser vista como um movimento global pela liberdade, a Revolução Haitiana vai ser isolada como um evento único e, portanto, menos relevante para a história universal. Então, o Crowell ele critica esse caráter de que o excepcionalismo ele pode fazer uma nação ser considerada superior e também fazer uma nação ser considerada inferior. Então ele vai mostrar que o excepcionalismo ele vai ser uma ferramenta de silenciamento no final. Porque ao retratar certos eventos ou povos como únicos, essas narrativas dominantes elas podem evitar compará-los a outros movimentos ou outras experiências, o que vai acabar por marginalizar essas revoluções e esses movimentos. Por exemplo, ele vai então tratar a Revolução Haitiana como excepcional. Então os historiadores eles vão evitar reconhecer que ela fazia parte de um movimento muito mais amplo de resistência à escravidão e também resistência ao colonialismo. Então o Crowell vai criticar também o excepcionalismo americano, que vai sempre retratar os Estados Unidos como uma nação única e também destinada a liderar o mundo. Essa visão, então, segundo o Crowell, vai sempre ignorar as violências e também as desigualdades que sustentam essa história americana, como a escravidão, como o genocídio indígena e também o imperialismo. Então o Crowell vai argumentar que o excepcionalismo ele é uma forma de poder narrativo. Então, ao retratar certos eventos ou povos como únicos, as narrativas da classe dominante podem controlar como a história é contada e quem tem o direito de narrar essa história. Então, além disso, o Crowell também vai destacar que o excepcionalismo ele frequentemente serve para justificar desigualdades e também as opressões. Então, por exemplo, ao retratar a Europa como excepcionalmente civilizada, as narrativas coloniais vão justificar a dominação de outros povos com uma missão civilizatória. Então, da mesma forma, ao retratar a Revolução Haitiana como excepcional, os historiadores vão evitar reconhecer que ela era parte de um movimento global pela liberdade e pela igualdade. Então o autor ele vai propor uma abordagem muito mais inclusiva e crítica da história, que reconheça enfim as conexões entre diferentes eventos e experiências. Então, em vez de tratar certos eventos como excepcionais, o Crowell vai sugerir que devemos buscar as ligações e continuidades entre eles. Por exemplo, a Revolução Haitiana ela não deve ser vista como um evento isolado, mas como um evento como uma parte de um movimento global contra a escravidão e o colonialismo. Ele também vai defender a importância de incluir as vozes marginalizadas na narrativa histórica. Ao fazer isso, a gente pode desafiar as noções de excepcionalismo e criar uma história mais inclusiva.
então vão tentar pintar a Revolução Haitiana como se fosse algo estranho, como se fosse algo extraordinário, algo absurdo, algo impossível de acontecer, como tentativa de deslegitimar essa revolução, deslegitimar as pessoas que estão envolvidas nessa revolução, que foram os escravizados, que sofreram tanto pela colonização. Então, esse conceito é um conceito de excepcionalismo, é um conceito de que tenta pegar, por exemplo, essa revolução haitiana e colocá-la como algo estranho, como algo que é impossível ter acontecido. Enquanto isso, glorificar a Revolução Francesa, glorificar a Revolução Inglesa. Então, é basicamente isso. Proyo também faz um estudo de caso sobre a Revolução Haitiana. A Revolução Haitiana, que é de 1791 até 1804, é um dos exemplos centrais no livro dele, Silenciando o Passado. Então, o Proyo ele vai argumentar então que esse evento ele foi inconcebível para muitos na época, porque ele desafiava as noções de superioridade racial e colonial. Então, o Proyo vai escrever, entre aspas, que a Revolução Haitiana foi inconcebível para muitos na época, e continua a ser um evento difícil de encaixar nas narrativas tradicionais da história ocidental. Então o Proyo ele vai mostrar como que a revolução ela foi sistematicamente silenciada e até mesmo minimizada nessas narrativas históricas ocidentais. Por exemplo, ele vai destacar então como os historiadores europeus vão retratar a revolução como um evento caótico e violento em vez de um movimento organizado por liberdade e justiça. Então ele também vai analisar que a independência do Haiti foi recebida com muita hostilidade pelas potências coloniais, principalmente a França, que temiam com que o sucesso dos haitianos inspirasse outras rebeliões de escravizados, já que era um mundo colonial naquela época, então existiam diversas colônias ainda, então eles tinham medo, esse medo até que foi traduzido na expressão haitianismo, que tinha medo de que a Revolução Haitiana se espalhasse por outras colônias. Então, o Proyo ele também faz outro exemplo importante, que é o caso de Cristóvão Colombo. Então ele vai analisar a figura de Cristóvão Colombo. Ele vai argumentar então que a narrativa tradicional ocidental sobre o Colombo é uma de um descobridor heróico e essa construção vai ignorar as violências e também todas as explorações coloniais cometidas contra os povos indígenas. Então o Proyo vai escrever, entre aspas, a história de Colombo como descobridor é uma narrativa que silencia as vozes dos povos indígenas e as consequências devastadoras da colonização. Então ele vai mostrar como que a celebração de Colombo como um herói vai ser usada para justificar a expansão colonial e a dominação dos povos não europeus. Então essa análise vai convidar a gente a questionar as narrativas históricas que sempre vão glorificar ou endeusar as figuras coloniais e vão também sempre tentar buscar as vozes que foram silenciadas, que são as vozes da população colonizada. Então o Proyo também vai discutir sobre como as vozes marginalizadas, como a dos escravizados, como a dos indígenas, como das mulheres, vão ser sistematicamente silenciadas na produção da história. Ele vai argumentar então que o silenciamento não é apenas uma omissão acidental, mas sempre é uma ferramenta de poder que vai ser usada para manter as hierarquias sociais, as relações de poder. E, por exemplo, ele vai então analisar como que as experiências das mulheres escravizadas vão ser frequentemente ignoradas ou também até minimizadas em todas as narrativas históricas ocidentais. Bom, agora eu vou apresentar alguns conceitos muito importantes no livro Silenciando o Passado, do Proyo, e eu vou explicar esses conceitos e também vou falar alguns trechos que o Proyo escreve que são bem importantes para a gente conseguir entender o que cada conceito quer dizer nesse livro. Então vamos lá. O primeiro conceito então é sobre o silenciamento, que é o título basicamente da obra, Silenciando o Passado. Então o silenciamento é um conceito muito importante. Então o Proyo ele vai pensar então que o silenciamento ele vai ser um processo ativo de exclusão de vozes e também de eventos na produção da história. Então o Proyo vai afirmar, entre aspas, que o silêncio entra na história em vários momentos, mas é sempre uma construção ativa, não uma ausência passiva. Então o silenciamento ele ocorre em diferentes fases, como na seleção dos fatos, como na coleta de arquivos e também na narrativa histórica. Então vamos dar um exemplo.
A Revolução Haitiana, por exemplo, ela foi silenciada porque ela desafiava, enfim, as noções de superioridade racial e colonial. Então, o Croyot, nessa questão, ele vai explicar que o silenciamento ele não vai ser acidental, mas ele sempre vai ser usado como uma ferramenta de poder para manter as hierarquias sociais. Então, ele vai escrever com relações, entre aspas, o poder não apenas permite que a história seja escrita, mas ele também vai determinar quem pode escrevê-la e como que ela vai ser escrita. Então, o silenciamento, por fim, ele é simplesmente uma forma de controlar o que é lembrado e também o que vai ser esquecido na produção da história. Outro conceito extremamente importante na obra Silenciando o Passado é o poder e a produção da história. Então, o Croyot vai enfatizar que a história vai ser sempre uma construção que é influenciada pelas relações de poder. Então ele vai afirmar, entre aspas, que a história é o resultado do poder, e o poder nunca é transparente. Então, o poder ele vai determinar quem que vai narrar a história, quais eventos vão ser registrados e como que eles vão ser interpretados. Então, eu vou dar um exemplo. As narrativas coloniais, por exemplo, elas sempre vão retratar os colonizadores como os civilizadores e os colonizados como inferiores. Então, com relação a esse negócio, o Crowe ele vai argumentar que o poder está embutido em todos os aspectos dessa produção histórica, desde a seleção dos arquivos estudados até a recepção pública a esses arquivos. Então ele vai escrever que os arquivos são, antes de tudo, um ato de poder. Então ele faz essa relação entre a produção da história, poder e os arquivos que vão ser selecionados por quem tem o poder. Então, a produção da história e os arquivos vão ser selecionados e vão ser feitos a partir de quem tem o poder. Então, eles vão determinar o que será lembrado e o que será esquecido. Então, a gente pode concluir, e o Crowe também conclui no seu livro, que a história ela não vai ser neutra. Ela não vai ser algo puramente científico, algo puramente neutro, por assim dizer. Ela vai sempre refletir as relações de poder que existentes em determinado lugar. Outro conceito muito importante presente na obra é a crítica ao eurocentrismo. Então, o que é o eurocentrismo, afinal de contas? Eurocentrismo é a tendência da gente ver a história a partir de uma perspectiva europeia. Então, europeu e centrismo, centro. Então, o europeu meio que no centro da história, nessa questão histórica, mas seria o europeu no centro do universo. Então, todos os estudos, todas as ciências, tudo tem a ver com os europeus. Tudo os europeus que têm que estudar, tudo que os europeus estão no centro. Então, é isso que quer dizer. Então, o Trio vai escrever, entre aspas, que o eurocentrismo ele vai distorcer a história e ele também vai reforçar as desigualdades globais. Então, um exemplo seria que as narrativas ocidentais elas sempre vão retratar a Europa como o centro da civilização, enquanto outras regiões vão ser vistas como atrasadas. Então, a gente vai ver então na argumentação que o eurocentrismo ele não vai apenas excluir as vozes dos povos não europeus, mas ele também vai buscar justificar a dominação colonial, usando a questão da dialética do dualismo de mal e bom. Então, por exemplo, ele vai dizer então que a dialética do mal e bom é de que os povos europeus são os povos bons e os povos não europeus, então asiáticos, americanos, africanos, são povos maus, são povos que não podem ter civilização, não podem ser civilizados e que têm que ser, que têm que ser dominados para terem a civilização. Então a civilização tem que chegar neles. Então o eurocentrismo ele é uma forma simplesmente de poder que vai silenciar as vozes mais marginalizadas dos povos asiáticos, dos povos africanos e também dos povos americanos. Um outro conceito bem importante também é a questão da historicidade. Então, a historicidade ela vai se referir à forma como que as sociedades vão entender e também vão representar o passado. Então, entre aspas, a historicidade não é fixa, mas varia de acordo com as relações de poder e as dinâmicas sociais.
Então, o Cruiot ele vai dar o exemplo de que a historicidade da Revolução Haitiana vai mudar ao longo do tempo, dependendo de quem vai contar essa história. Então, o Cruiot vai observar então que a Revolução Haitiana ela foi inicialmente retratada como um evento caótico, mas ao longo do tempo ela passou a ser vista como um símbolo de resistência. Mas ela passou a ser vista como um símbolo de resistência pelos próprios haitianos, quando eles começaram a contar a sua história, quando eles começaram a estudar sobre eles mesmos. Então, a gente pode entender que essa historicidade vai ser sempre uma construção dinâmica, que vai refletir as relações de poder. Então, quando a Europa perdeu o poder sobre o Haiti, na questão de ser uma colônia, e de que quando próprios pensadores haitianos começaram a estudar sobre eles mesmos, então as relações de poder mudam nessa historicidade, nessa construção dinâmica da historicidade, a gente percebe que a Revolução Haitiana começa a receber um novo significado. Ela começa a receber o significado de resistência e não de um evento caótico e animalístico. Então é isso que o Cruiot está querendo dizer com essa historicidade. Por último agora, um conceito extremamente importante, que é o conceito da memória coletiva. Então, a memória coletiva ela vai ser uma ferramenta poderosa para resistir a esse silenciamento feito por sobretudo quem tem o poder, que seriam então os povos europeus, e a memória coletiva também reconstrói narrativas históricas. É possível a gente usar a memória coletiva como uma ferramenta para reconstruir algumas narrativas históricas. Então, o Cruiot vai escrever, entre aspas, que a memória coletiva ela pode ser uma forma poderosa de resistência e vai oferecer uma visão alternativa do passado. Então, como um exemplo, a memória coletiva dos haitianos sobre a Revolução Haitiana ela vai meio que contrastar com as narrativas ocidentais que a maioria vão minimizar esse evento. Então, o Cruiot vai observar que, para os haitianos, a Revolução não foi apenas um evento histórico, mas foi um símbolo de resistência e de liberdade. Então, a gente pode concluir que a memória coletiva ela sempre vai desafiar as narrativas dominantes e pode oferecer uma visão mais autêntica do passado. Então é isso, gente. Eu tentei abarcar todos os conceitos e tudo que a obra Silenciando o Passado do Cruiot, os principais conceitos que eu acho que são muito importantes para serem expressados, para serem observados na obra. Para quem for ler esse livro, leia com muita atenção. É um livro bem importante para ciências humanas em geral, para a gente entender o processo da produção científica. A produção científica em todas as ciências humanas em geral, porque e nem só nas humanas, mas também em todas as ciências possíveis, porque nenhuma ciência é neutra, todas vão ter esse aspecto de quem está no poder e quem que vai ser beneficiado com essas questões, quais são as vozes silenciadas. Então isso é mais importante. A obra dele é muito esclarecedora, é uma linguagem tranquila de você ler, não é uma linguagem extremamente técnica. Dá para todo mundo ler, sim, ler com atenção, ler com calma, mas dá sim. Ele possui outras produções, como aquela Haiti, o Estado contra a Nação, que é uma obra muito boa também. Mas a minha preferida é A Silêncio no Passado, e para mim é a obra principal do Cruiot. Então, espero que eu tenha conseguido dar conta do recado, de ter abarcado todas as questões importantes. Então é isso, pessoal. Valeu e até a próxima.